enviou o profeta a registrar o que está aqui, está vivo. E foi a ele que nós aqui adoramos, aquele que é Senhor absoluto sobre as nações, o Rei das nações, meus irmãos, Rei dos reis. Então, por gentileza, acompanhe a leitura do texto aí. Naum, capítulo 3, todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. O título aqui na minha Bíblia, talvez na sua deve estar diferente, mas na minha aqui está A Ruína Completa de Nínive. Quem está acompanhando a mensagem sabe do que vai se tratar aqui. Mas acompanhe aí o texto sagrado. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de traspassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeçam gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de tua saia sobre o teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? És tu melhor do que Noamon, que estava situada entre o Nilo e seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte um mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e esta, sem limite, Put e Líbia, o seu socorro. Todavia, ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras com figos temporãos. Se os sacodem, caem na boca do que os há de comer. Eis que as tuas tropas, no meio de ti, são como mulheres. As portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Tira água para o tempo do cerco, fortifica as tuas fortalezas, entra no barro e pisa a massa, toma forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como gafanhoto. Ainda que te multipliques como gafanhoto e te multiplicas como a locusta, ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como os gafanhotos, e os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol, voam embora, e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, ó rei da Assíria.
Os teus nobres dormitam, o teu povo se derrama pelos montes, e não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. E aqui termina dramaticamente o livro de Naum. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez? Mais uma vez precisamos buscar a face do Senhor para compreender o que Ele mesmo deixou registrado aqui. Meus irmãos, nós cremos que toda a Escritura é inspirada. É palavra do Senhor. E foi escrito o que está aqui para o nosso ensino. E Naum não é diferente. Então vamos orar neste momento. Ó Deus, nós acabamos de ler uma porção da Tua santa palavra. Nós a tomamos, Senhor, com temor no nosso coração. Aproximamos desta palavra, Senhor, com humildade, porque sabemos que estamos tão aquém de compreender as coisas sagradas, santas, as coisas do Senhor, se o Senhor não for conosco. Mais uma vez eu suplico ao Senhor, por mim e pelos meus irmãos que aqui estão e que irão ouvir a mensagem da Tua palavra, Senhor. O Senhor mesmo que nos trouxe aqui conhece os nossos corações. Tu sabes do que nós necessitamos. É o Senhor que acode o necessitado. É o Senhor que é bálsamo para o momento de dor, de ferida. É o Senhor que acalma a tempestade. É o Senhor que fala poderosamente. Mas é o Senhor também que desnuda. É o Senhor também que coloca, Senhor, as coisas às claras, para que o Teu poder seja manifesto. Ó Deus, nós precisamos do Teu agir de bondade e misericórdia, porque nós sabemos que a justiça do Senhor já foi aplicada na pessoa do Teu Filho, o único justo que pisou nesta terra. E é no nome de quem nós oramos, pedindo misericórdia e compreensão da mensagem desta noite. Assim oramos. Amém. O livro do profeta Naum é um livro de sentença. Já começou lá no primeiro capítulo assim. Deus levanta um profeta para trazer uma palavra de juízo, de sentença para uma nação pagã, que era a Síria, cuja capital, Nínive. E esta Nínive era aquela mesma que Deus havia levantado Jonas no passado, aproximadamente 100 anos antes aqui de Naum, para profetizar destruição dessa cidade. Os irmãos conhecem bastante a história de Jonas. E Jonas é encontrado nas Escrituras como um profeta rebelde, porque o Senhor dá uma ordem para Jonas e Jonas desobedece a ordem. Ele não quer ir lá pregar juízo para aquela nação, porque Jonas sabe que mesmo o Senhor Deus sendo um Deus de juízo, mas Ele é um Deus de amor também, é um Deus de compaixão, é um Deus de misericórdia, é um Deus que age graciosamente, é um Deus que abençoa o miserável pecador sem ele merecer. Ele traz vida àqueles que estão mortos, chafurdados no pecado, na mais devassidão de pecado. Jonas conhecia o Deus a quem ele servia. Talvez seja este um dos motivos que levou Jonas a não querer ir para Nínive, a obedecer sim a ordem de ir, mas ele não vai para Nínive, ele vai para outro lugar. E nós conhecemos o relato. Meus irmãos, o Senhor Deus é Deus que age. Quando Ele age, ninguém impede, ainda que você queira fugir. Qual o local que você vai fugir da presença do Senhor Deus? Jonas foi para o mar, e Jonas sabia que o Deus que ele servia era Senhor também dos mares, por isso aquela tempestade. Foi o próprio Senhor Deus que disse: vento, assopra agora naquela embarcação. E Jonas reconheceu isso. Ele falou para os marinheiros: tudo isso que está acontecendo é por causa de mim, eu sei em quem eu tenho crido. E aí então o Senhor Deus convence o coração revoltado de Jonas, ele vai para Nínive.
E meus irmãos, não tem na Bíblia um homem que prega de uma maneira espetacular, com um resultado que mais ninguém teve. Jonas prega na cidade de Nínive e aparentemente todos da cidade se convertem. Mais de 120 mil homens é o registro. Soma aí mulheres e crianças. Que avivamento! Nós conhecemos o registro. Jonas ficou triste com aquilo ali. Meus irmãos, eu fico na iminência, Senhor, use a mensagem nessa noite para converter um, para salvar um, para mudar a vida de um. Porque se um se salvar, Senhor, eu vou ficar feliz. Porque é a felicidade no coração do pregador quando vê o resultado da mensagem dele. E Jonas não. Jonas vê a cidade toda se converter e fica triste. Fica aborrecido, fica chateado com o Senhor Deus, vai discutir com o Senhor Deus. Conhecemos o registro. Naquele momento, o Senhor Deus quis ter compaixão da cidade de Nínive. Ainda que o texto nos mostra que até o rei se arrependeu, nós sabemos, meus irmãos, pelas Escrituras, que arrependimento é um dom que Deus concede ao coração do pecador. Nenhum ser humano na face da terra tem condição, por ele mesmo, se arrepender diante de Deus. É Deus que concede até o arrependimento. É graça, meus irmãos, maravilhosa graça. Só que até hoje existem muitas pessoas que não valorizam a graça de Deus. Por ser graça, começa a banalizar a graça. É um Deus de amor, é um Deus que perdoa os pecados, é um Deus que é misericordioso, Ele não vai levar em consideração. Nós podemos criar em nós uma falsa sensação de que podemos levar a nossa vida da maneira que a gente quiser, porque a graça de Deus está sobre nós. E nós, os presbiterianos, devemos tomar cuidado, porque nós cremos que uma vez salvo, salvo para sempre, porque a salvação pertence ao Senhor. O Senhor Jesus disse, se está nas minhas mãos, ninguém as arrebatará. E a gente pode criar aquela falsa sensação de dizer, então está tudo tranquilo, nada do que eu fizer vai me tirar das mãos do Senhor Jesus. E podemos baratear a graça, meus irmãos. Esquecer que Deus é amor, misericórdia, graça, mas é um Deus justo, que não inocenta o culpado. Como Naum mesmo aqui já disse. Então, o que nós temos aqui hoje na finalização desta mensagem é a demonstração do poder de um Deus irado, de um Deus justo, de um Deus que castiga, meus irmãos, de maneira severa. É assustador. Eu tenho que falar desta maneira para vocês, porque nós vivemos numa época, especialmente aqui no Brasil, de muito romantismo na fé evangélica. Apenas olhando para uma face só de Deus, que é amor. E Ele é mesmo amor. Ele nos amou de tal maneira, mas este Deus exerceu um justo castigo sobre o seu único filho para nos amar, meus irmãos. Então não devemos esquecer de olhar para a outra face deste Deus. Então o que nós temos aqui agora é o juízo para a cidade de Nínive, porque me parece que depois de 100 anos eles esqueceram aquele grande avivamento que aconteceu naquela cidade, uma ação poderosa, graciosa de Deus. E em outras mensagens eu já disse, meus irmãos, já aqui nós temos uma grande lição. Nós não podemos, diante de Deus, esquecer das bondades e misericórdias do Senhor assistido a nós e achar que por isso eu posso viver de qualquer maneira na presença dEle. Não, meus irmãos, não brinque com o pecado. O que nós temos aqui, meus irmãos, é uma sentença por causa do pecado. E agora no capítulo 3 vai vir o ai de Deus. Ai da cidade sanguinária. Nós vamos ver aqui. Ai do pecador que anda longe dos caminhos deste Deus que é justo. Nós já vimos no primeiro capítulo a descrição da destruição da cidade. Na verdade, o que está no primeiro capítulo é uma declaração. Já vimos aqui, está gravada uma mensagem aí. A declaração, o Senhor Deus vai agir. No capítulo 2, que nós concluímos semana passada, nós falamos que Naum dá detalhes desta declaração que virá sobre a cidade. E hoje, o que nós temos aqui é a demandada da destruição. Mostrando para nós como que um retrato de como vai ficar a cidade toda destruída. O horror que vai vir aqui.
Então hoje eu quero ver com vocês as razões da destruição de Nínive. E no final tirar algumas lições para nós, meus irmãos. Mostrar para vocês o que está por vir da parte de Deus para este mundo. E muitos não estão nem aí para um juízo eterno que está por vir, achando que dá para ir vivendo da maneira que quiser, até que o juízo virá, meus irmãos, a não ser que esse Deus aqui que nós estamos pregando é um Deus mentiroso, é um Deus que falou que vai exercer um juízo, mas não vai exercer juízo coisa nenhuma. Isso é coisa da cabeça de pastor, isso é coisa deste livro aqui que a gente chama de Bíblia. Que juízo, que nada, Deus não vai destruir nada. Então, você que acredita que não haverá um juízo final, continua vivendo e deixando a vida te levar. Então, hoje nós vamos tentar ver aqui as razões. Meus irmãos, existe, escuta isto, uma linha invisível que separa a paciência de Deus da ira de Deus. Eu vou repetir. Existe uma linha invisível que separa a paciência de Deus, porque Deus, como manifestando humanamente falando, tem paciência. E como nós que temos também paciência, mas chega uma hora que a paciência acaba, há limite para tudo, assim é com o próprio Senhor Deus. Então existe uma linha invisível da paciência e da ira dele. Lamento dizer que muitos cruzam esta linha. E quando cruzam, não há mais arrependimento. Não há. Acabou. Não adianta nem chorar, porque não encontrará lugar de arrependimento. O Salmo de número 7, Davi registrando a ação desse Deus justo, eu tenho repetido aqui para vocês, está aí. Mostrando que o nosso Deus é um Deus justo e justo juiz. E este Deus sente indignação todos os dias. Primeira vez que eu li isso daqui, eu fiquei assustado. Espera lá. Deus sente indignação todos os dias? Sim, meus irmãos, por causa do pecado. Pensa, você que tem algumas limitações, que vê as maldades acontecendo, você não fica indignado com algumas coisas? Quando você contempla a maldade acentuando, bandidos entrando em propriedade particular, privada e tomando aquilo que a pessoa conquistou com muito sacrifício, você vai ficando indignado com aquilo. Quando alguém faz uma maldade com uma criança, judiando de uma criança indefesa, você vai ficando indignado com aquilo, é algo natural. Mas aí passa. Mas agora pensa o Senhor Deus que todo instante está contemplando a maldade da humanidade. Por isso o salmista diz que este Deus, que é o justo juiz, sente indignação todos os dias. Todos. Alguém já disse que um indivíduo que não consegue ficar irado, também não consegue ser bom. A justa ira, ou a justa indignação. Thomas Filler, um teólogo, disse o seguinte: a ira é um dos tendões da alma. Quem não a possui tem a mente mutilada. Claro que ele falou isso baseado naquilo que o apóstolo Paulo registrou na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 26 e 27, Tiago. Irai-vos e não pequeis. O apóstolo Paulo está afirmando, irai-vos. Existe uma indignação santa, uma ira santa. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele diz, irai-vos e não pequeis. E nem deis lugar ao diabo. O diabo é uma realidade, não é um mito, meus irmãos. Porque o diabo sabe da nossa natureza. Com muita facilidade nós podemos ficar irados e aí então o próximo passo é pecar. E o diabo chega junto. Por isso ele diz, ira, porque a ira faz parte dos tendões da alma. Quem não possui não tem mente. Então pode irar, mas não peque, não peque. Então, vamos rapidamente para o nosso texto, meus irmãos, porque o que nós estamos vendo aqui é um Deus indignado, um Deus irado. Vamos ver o retrato aqui da destruição da cidade de Nínive. Olha aí para a sua Bíblia,
Naum, capítulo 3, versículos de 1 a 3. O versículo 1 está aí a declaração. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Meus irmãos, a gente lê isso daqui, uma cidade sanguinária. A expressão no hebraico aqui, você tem que ler um pouquinho sobre a história das guerras antigas, especialmente da Assíria, como que ela era perversa, como que Nínive era considerada uma cidade sanguinária, porque os seus reis não tinham piedade quando subjugava a outras nações. Eles eram perversos. Ele pegava a liderança das outras nações que eram inimigos e faziam atrocidades com eles. Não tinha medo de que as mãos ficassem sujas de sangue. Eram verdadeiros ditadores, sem piedade, sem compaixão. Cheia de mentiras e de roubo. Meus irmãos, Nínive foi fundada e mantida à custa de homicídios, derramamento de sangue e constantes guerras. Nínive é considerada a cidade armada. As grandes e poderosas armas na época estavam concentradas na cidade de Nínive. Muitas outras nações tinham medo do poder de fogo de Nínive. Extraordinário. Alguém já disse, eu não sei se procede, que hoje, no mundo moderno, a maior nação de potência de guerra, em número maior de soldados, eu acho que está a China, se eu não me engano. Mas nada supera os Estados Unidos em poder de fogo. Fortemente armado. Se explodir uma terceira guerra mundial, ninguém contém. Eu sei que a China fica aí, ou a Coreia do Norte, mostrando o seu poderio de armamento. De vez em quando a gente vê as reportagens na internet, as demonstrações que eles fazem, dizendo, olha, nós estamos preparados. Nós temos arsenal poderosíssimo para enfrentar quem quer que seja. Aliás, nós estamos aí presenciando ainda uma guerra instalada entre Rússia e Ucrânia. Como que a Rússia demonstra poder de fogo, meus irmãos? Sem piedade, derramamento de sangue. Uma cidade cheia de roubo, de mentiras, diz aqui o profeta. Versículo 2 e 3, olha aí para o texto. E aqui é um retrato mesmo. Olha que demonstração. Eis o estalar de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de traspassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. O que está sendo descrito aqui para Nínive é o seguinte: Nínive, isso daqui é o teu retrato, isso daqui é o que você fazia com as outras nações. E é mesmo, meus irmãos, quando nós lemos os registros, eu não gosto nem de falar aqui porque tem crianças aqui. É muito gráfico como que eles eram perversos, meus irmãos. A crueldade era tamanha dos assírios. Eles venciam o inimigo e eles traziam para debaixo do seu império e começava a barbárie. Depois vocês leiam sobre isso. E depois que morriam, eles tinham prazer de, na cidade que eles derrotou a cidade, eles pegavam os mortos e iam empilhando para servir de monumento para todo mundo ver. Os cadáveres ficavam por lá, não permitia nem um sepultamento digno. E as pessoas passavam e tropeçavam nos cadáveres. Só que agora, Nínive, isso vai acontecer com você. Meus irmãos, é algo... A gente lê isso daqui e fala assim, cadê o amor de Deus? Senhor, o Senhor não criou o homem à sua imagem, à sua semelhança? Por que o Senhor vai fazer isso? Porque o homem criado à sua imagem, à sua semelhança, está destruindo o outro ser humano à sua imagem e semelhança. Então eu vou retribuir a altura para eles. A justa retribuição. Meus irmãos, Deus é assim até hoje. Até hoje.
Se você fizer uma pesquisa histórica, os estudiosos nesta área nos informam que os assírios faziam pirâmides sangrenta. Por isso, aqui Naum já começa dizendo: ai de ti, cidade sangrenta, porque eles cortavam as cabeças dos seus inimigos, iam empilhando. Eles tinham prazer em fazer isso. Torturava os seus inimigos. Então, está aqui um retrato desta cidade perversa. Olha comigo agora, meus irmãos, o fracasso moral desta cidade. Versículos 4 a 7. Aqui é um anúncio de um juízo. Olha aí para a sua Bíblia, Naum 3, versículo 4 a 7. Ele diz assim: tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. É uma cidade idólatra, meus irmãos. Ocultismo, busca do transcendente por meios escusos. E olha aí, o Senhor Deus... Isso aqui é assustador, porque o Senhor Deus não está dizendo: eu vou enviar um anjo destruidor que vai acabar com vocês. Não, meus irmãos, olha o versículo de número 5. O Senhor Deus dizendo, através do profeta: eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Essa linguagem Senhor dos Exércitos é o Senhor das batalhas, o Senhor das guerras. Vocês não gostam de guerra? Então eu vou mostrar para vocês quem é o Senhor dos Exércitos. Então eu estou contra... Meus irmãos, o apóstolo Paulo consola o nosso coração, dizendo que se Deus é por nós, pode se levantar o inferno inteiro, nós estaremos seguros. Porque Deus é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, é o nosso protetor, é o nosso pastor. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, Ele não nos abandona, porque como um guarda, Ele tem um cajado na mão para nos proteger. Mas e se Deus começar a vir contra nós? Onde ou quem irá nos socorrer, meus irmãos? É o que está acontecendo aqui. Nínive, vocês não têm ideia do que irá acontecer a vocês. Não é uma derrota simplesmente por causa do poderio do Império Babilônico que está chegando. Não será Nabucodonosor que irá derrubar vocês. Será eu mesmo, Nínive. Olha aqui, meus irmãos. Leia a história dos impérios. A gente contempla tantos governantes arrogantes, imperadores, achando que tem o poder de governar nas mãos. Esquece que existe alguém que é rei dos reis, que governa sobre toda a terra. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. É gráfico aqui, não dá nem para ler direito. Eu não vou nem explicar, só vou ler novamente aqui, porque é muito gráfico. Diz aí o versículo 5. Levantarei as abas de tua saia sobre o teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos as tuas vergonhas. A cidade de Nínive é uma cidade de luxúria, de promiscuidade, de sexo banalizado. Aqui é uma figura. Vocês que são promíscuos, vocês que não valorizam esta vida sexual que eu criei, esse prazer que eu criei para a satisfação do homem, mas para a minha glória. Vocês que usam isso para banalizar, vocês irão ver o que eu irei fazer com vocês. E a linguagem aqui é séria, meus irmãos. É Deus falando isto. Versículo 6. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo, e te porei por espetáculo. A gente lê isso aqui e fala assim: pastor, isso mesmo, não, é as nações pagãs, é um povo perverso, é o ímpio. Isso mesmo, Senhor Deus, faça isso com eles, porque o povo do Senhor não, o povo do Senhor jamais o Senhor faz isso. O povo do Senhor é propriedade exclusiva do Senhor, o Senhor não vai fazer isso com o povo do Senhor nunca. Quem sabe para frente a gente vai fazer aqui uma exposição do profeta Malaquias. Malaquias capítulo 2, versículo 13, na verdade versículo de 1 a 3,
O Senhor Deus falando com a liderança da igreja, uma liderança que não trabalha com fidelidade, que não se empenha na obra do Senhor, que estão debaixo de maldição, porque Jeremias capítulo 8, versículo 10, que diz que maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. O Senhor Deus levanta o profeta Malaquias para falar com os sacerdotes, que ofereciam sacrifícios lá no templo, no altar. E quando sangrava aqueles animais, os animais faziam as suas necessidades lá no altar, os levitas tinham que limpar. O Senhor Deus dizendo para os sacerdotes: sabe o que eu vou fazer com vocês? O mesmo que eu vou fazer com Nínive. Eu vou pegar esses excrementos e lançar tudo na cara de vocês. É assustador, meus irmãos. Depois vocês leiam lá. Malaquias capítulo 2, de 1 a 3. Falando com o sacerdote. Mas aqui, meus irmãos, é coisa séria. Seríssima. A moralidade de Nínive estava em baixa. Meus irmãos, é mera coincidência? Ou a nossa cultura, século 21, a cultura moderna, da tecnologia avançada, dos cliques, dos vídeos que chegam na tela dos nossos celulares? Será que hoje está diferente, meus irmãos, de Nínive? Como é que está a vida moral do povo na nossa época? Quiçá o próprio povo de Deus. Alguém já disse, meus irmãos, que saiu uma pesquisa nos Estados Unidos, e eu concordo, que o vício da pornografia já se igualou ao vício da cocaína. Tamanho envolvimento que a humanidade está chafurdada neste mal, nesta decadência de moralidade. Se porventura alguém me ouve aqui que está chafurdado nesse vício, essa igreja tem um trabalho sério em ajudar, em não condenar, mas em ajudar, porque toda pessoa viciada precisa de ajuda para sair desse vício, porque sozinha não sai. E é um vício que já tomou a mente da pessoa. Porque senão, meus irmãos, o que vem é juízo. É juízo. Então olha comigo aí a advertência que eles ignoraram do juízo de Deus. Os versículos 8 a 10 de Naum 3. Diz assim, na verdade o versículo 7 eu não li para vocês, mas está aí. É como que dizendo, onde vocês encontrarão socorro? Está aí o versículo 7. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão, Nínive está destruída. Isso aqui é o povo dizendo, depois de ver uma grande catástrofe. E eles continuarão a dizer, de onde buscarei os que te consolam? Olhando para a cidade e vendo a cidade inconsolada, cidade destruída. Não tem como buscar consolo para a cidade. Qual o local? Quem virá vir consolar? Não tem, meus irmãos. Está desolado, está abandonado. Talvez aqui é o retrato de um túnel, talvez aqui seja o retrato do inferno. O inferno é o local de nenhum consolo, refrigério, amparo, nada. É aquela sensação que às vezes nós sentimos na alma quando estamos angustiados. Nada do que alguém fala, faça, traz consolo e conforto para o nosso coração. Uma pessoa que vive numa depressão profunda sabe do que eu estou dizendo. É algo que é horrível demais. Está dizendo, Nínive, você vai sentir isso de perto. Mas eles ignoram isso, meus irmãos. Olha o versículo 8 a 10. O profeta vai usar um exemplo aqui. És tu melhor do que no Amon, que estava situada entre o Nilo e seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar, e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força. E esta, sem limite, Putilíbia, o seu socorro. É o versículo 10. Todavia, ela foi levada ao exílio. Foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas. E todas as ruas sobre os seus nobres lançaram sortes. E todos os seus grandes foram presos com grilhões. Meus irmãos, o que Naum está fazendo aqui é falando para a cidade de Nínive. Vocês não estão levando em consideração o juízo que outras nações sofreram. E eles sofreram um justo castigo da parte do próprio Senhor Deus. No Amon era a capital do Egito. Do Egito, da parte de cima, quando você estuda um pouquinho de geografia. E essa cidade floresceu,
era pomposa, linda, maravilhosa no mundo antigo. E o Senhor Deus não teve compaixão dela, destruiu esta cidade. Meus irmãos, a queda desta cidade era coisa tão recente que o próprio profeta traz à tona para lembrar Nínive do juízo divino que estava por vir. Mas eles nem atentaram para isso. Olha comigo o versículo 11 a 13. Aqui então vai vir uma provocação a eles, um desafio. Versículo de número 11, diz assim: também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás, também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras, como figos temporãos. Se os sacodem, cai na boca do que os há de comer. Eis que as tuas tropas, no meio de ti, são como mulheres. As portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Aqui é uma provocação mesmo, dizendo: acabou. O que virá sobre vocês é destruição total. Que coisa dramática, meus irmãos. Não tem como você fugir. Não tem como você... Meus irmãos, leiam com calma o livro do apóstolo João, o livro das revelações, Apocalipse. Eu sei que para muitos é assustador, tem gente que lê aquilo ali, não entende muitas coisas, e até lê e fala assim: não, isso daqui é muito grave, não, eu acho que não é nada disso não. Aqui está uma forçação de barra. Meus irmãos, descreve isso daqui, no fim do mundo. O juízo está vindo, meus irmãos. O Senhor Jesus deixou isso bem claro. Ele alertou a igreja dizendo: vigiem. Os sinais estão aí para quem quer ver, até os que não querem ver. Vocês acham que foi coincidência o mundo ser abalado por uma terrível pandemia? Isso é apenas um sinal, é apenas o Senhor Deus mostrando: preparem-te, porque eu irei vir em juízo. Mas a gente vai vivendo, casando, dando-se em casamento, comendo, bebendo, trabalhando, ganhando dinheiro, construindo, e vamos, em juízo que nada. Versículo 14 a 17, caminhando para o fim aqui, meus irmãos, um alerta bem dramático, diz assim o texto. Naum 3, versículos 14 a 17. Tira a água para o tempo do cerco, fortifica as tuas fortalezas, entra no barro e pisa a massa, toma forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como o gafanhoto. Ainda que te multipliques como gafanhotos e te multiplicas como a locusta. Locusta aqui é um animalzinho terrível, meu irmão, devastador. Ainda que fizestes os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como os gafanhotos, os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio. Subindo o sol, voam embora e não se conhece o lugar onde estão. Ou seja, Nínive, você será devastada. Toda a liderança fortemente armada que vocês têm, a maioria deles fugirão, não irão ficar. A linguagem aqui é a linguagem da agricultura da época. Eles entendiam aqui o que aconteceria numa lavoura quando viesse um enxame de gafanhotos. É como dizendo: eu sei que vocês são assim. Todo lugar que vocês passam, vocês destroem e tomam tudo para vocês. Só que agora vocês, como gafanhotos, não irão suportar o que está por vir. Só que é um alerta dramático, meus irmãos. E para a gente caminhar para o final, e aí então é dramático o finalzinho desse insulto ao rei da Síria, a essa cidade imponente, e convocando o povo para celebrar. Não é você se alegrar com a injustiça ou com a desgraça alheia, mas é você ver quando há uma nação sanguinária, ditatorial, quando essa nação cai. Ah, meus irmãos, a gente vibra. Mão de Deus, exercendo juízo sobre esses
corruptos, mentirosos, ladrões. Não tem problema nenhum, meus irmãos, você celebrar. Olha aí o versículo de número 18 e 19. Os teus pastores dormem, ó rei da Síria. Os teus nobres dormitam. Dormir aqui, meus irmãos, é o sono da morte, não o sono da alma. É morrer mesmo. Não há socorro para vocês. O teu povo se derrama pelos montes e não há quem o ajunte. Ou seja, estão fugindo pelas montanhas, tentando escapar do cerco do inimigo, mas tombam lá no monte mesmo. E eles nem juntam. Como vocês que gostavam de atrocidar pessoas e deixar os cadáveres jogados, acontecerá com vocês. Versículo 19. Não há remédio para a tua ferida. Parou para pensar isso aqui? Você que está enfermo, tem uma enfermidade, vai no médico, vai procurar uma cura, um remédio para trazer aquela solução, e você escuta, não, para essa doença não tem remédio não. Aí você ouve o médico dizer assim, você crê em Deus? Então segura nas mãos de Deus, porque Ele é o único remédio. E louvado seja Deus por isso, porque Ele é um remédio, meus irmãos, que cura toda ferida. Agora, e quando esse Deus diz, não há remédio para você, nem eu serei o teu remédio. Eu faço a ferida e eu curo a ferida, mas aqui eu só vou fazer a ferida e não vou curar. Não tem remédio. Está aí, não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti. Sabe o que vai acontecer? A Síria pomposa, você que subjugava muitos, agora muitos irão bater palma. Não é falar bem feito não, mas é dizer, que juízo, que castigo severo. Olha aí, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Você não poupava ninguém, você não tinha piedade de ninguém. Você nunca quis ajudar o necessitado. Você não amparava os famintos. Você não vestia o nu. Era só como gafanhoto, usurpando para vocês todo o tesouro da terra. Meus irmãos, o capítulo 1, versículo 9, dá uma olhadinha rapidinho aí. Capítulo 1 de Naum, versículo 9, a profecia já tinha sido feita aqui. Está dito assim, Naum 1, 9. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia. E foi uma só mesmo, meus irmãos. Nínive aqui não precisou sofrer angústia a segunda vez. Foi uma só e acabou, foi exterminado. Isso aqui é um retrato de uma angústia severa, contínua, que virá sobre aqueles que não temem a Deus, que não andam nos caminhos do Senhor. Isso é muito sério, meus irmãos. Mais uma vez, o Senhor Deus nos trouxe aqui para nos alertar. O justo juiz justifica o arrependido. Há oportunidade para nós aqui. Hoje ainda dá para reconhecê-lo como Senhor absoluto na nossa vida. E se arrepender. Pode ser que haja esperança para nós. Porque foi o Senhor Jesus que disse, Tiago, quando perguntaram para ele onde encontrar o caminho, e o Senhor Jesus respondeu, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah, meus irmãos, a graça é nos apresentada mais uma vez nesta noite. Abraça essa misericórdia desse Deus amoroso enquanto dá tempo, porque senão, meus irmãos, o juízo vai nos alcançar. Apocalipse capítulo 18 retrata exatamente o desespero daqueles que não atentaram para o juízo que estava por vir. E ainda que clamando às autoridades, ninguém poderia socorrer. Eu sei que nós estamos atravessando uma crise institucional na nossa nação, crise entre os poderes, crise no judiciário, crise no legislativo, crise no executivo, e a gente fica a pensar, Senhor, tenha compaixão da nossa nação, é dever nosso orar pelas autoridades constituídas. Mas, meus irmãos, o nosso socorro não vem dessas autoridades, devemos orar por elas, devemos influenciar,
mas o nosso socorro vem daquele que criou os céus e a terra. Ele é o nosso Senhor. Que Ele assim, então, nos abençoe aqui neste local, meus irmãos, nos dando convicção de convencimento de pecado. Não brinque, não se divirtam com o pecado, meus irmãos. Não pense que Deus leva em consideração, porque Ele não leva. Deus é justo juiz e Ele sente indignação todos os dias. Você que já foi alcançado pela graça do Senhor Jesus, toda vez que você peca, lembra que foi esse pecado que fez o teu Salvador sangrar na cruz até a morte. Então não brinque com o pecado. Quando o pecado te alcançar e você for dominado por ele, há caminho de arrependimento. Você pode se aproximar dele com confiança e pedir perdão, porque ele é justo e fiel para nos perdoar. Ainda, meus irmãos, a porta da oportunidade está aberta. Mas vai chegar uma hora que esta porta irá fechar. E aí acabou. Então, mais uma vez, hoje você foi avisado. Não diga que ninguém te avisou. Hoje, Deus te trouxe aqui para você ser avisado. Que Deus, então, assim, nos abençoe, meus irmãos. Vamos entoar, para caminhar para o fim, um hino de louvor ao nosso Deus. Um hino que retrata exatamente, meus irmãos, esta nossa confiança de pedir ao Senhor vida. O hino de número 132 do nosso inário. Vivifica